boa noite a todos, aos que nos visitam. Nós ficamos contentes com as visitas de vocês. Com a oração do irmão é que eu fiquei meio que caiu a ficha, Só deu Freire aqui na frente hoje desse culto. Uma coincidência aí nas escalas, Só os freires. Bom, que Deus possa estar abençoando a família dos freires. Eu peço aos irmãos que orem por eles, por essa família, para que Deus possa estar abençoando e essa família possa estar crescendo para a honra e glória do Senhor. Irmãos, eu gostaria de meditar com irmãos em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Vou estar um pouquinho aqui só para... Som. Dá para ouvir? Bom, irmãos, a nossa meditação será do versículo 13 até o versículo 16 do capítulo 1 de 1 Pedro. Gostaria de fazer a leitura com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Bom, irmãos, aqui o apóstolo Pedro, ele escreveu a alguns irmãos, os quais ele chama de estrangeiros que estavam dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eram vários irmãos em toda aquelas regiões que estavam ali, que precisavam ouvir sobre essa passagem, sobre a necessidade, como ele fala no versículo 16, a necessidade deles serem santos. E aí, irmãos, é interessante nós atentarmos para quem estava escrevendo, para nós podermos atentar para quem está ouvindo hoje, nos nossos dias. As pessoas às quais aquele apóstolo estava escrevendo eram irmãos em Cristo que estavam, muitos deles passando por dificuldades, como o próprio apóstolo estava falando aqui. Provações difíceis que aqueles irmãos estavam passando. Alguns deles nós poderíamos dizer que talvez estariam perdendo os seus bens, como fala em Hebreus, não aqui, mas em Hebreus fala que alguns irmãos estavam perdendo os seus bens, mas não julgavam aquilo como algo relevante, ou que tinham visto algo melhor. Alguns irmãos, provavelmente, nós podemos considerar que estavam perdendo a sua liberdade, porque, como nós vimos, o apóstolo Paulo, ele foi perseguidor da igreja. Ele perseguiu a igreja veemente, e o Senhor o chamou para servi-lo. Mas nós sabemos que muitos outros se levantaram contra a igreja e continuou perseguindo a igreja, e até mesmo tirou a vida de muitos cristãos. Muitos perderam a vida por serem cristãos. Nós temos lá a Bíblia nos relatando, o que nós chamamos de primeiro mártir, Estevão. Mas nós sabemos que Estevão só foi o primeiro de muitos. Muitas pessoas morreram. Muitos cristãos morreram simplesmente porque eram cristãos. Eles foram perseguidos por serem cristãos. E é interessante, irmãos, porque eles foram perseguidos e eles eram encontrados. Sabe por quê? Porque eles eram reconhecidos como cristãos. As pessoas olhavam para eles e viam, olha, esse é cristão, vamos matá-lo. Ele vive como cristão, ele fala como cristão. Ele profere as coisas como um cristão, então vamos matá-lo. Para alguns desses cristãos, o apóstolo Pedro estava escrevendo e ele diz, sede santos.
Ele está citando as Escrituras e falando: sede santos. E aí, irmãos, nós trazemos para o dia de hoje, e para quem essa palavra está sendo direcionada nos dias de hoje, para nós que vivemos aqui, não somente nós, mas todos os crentes, em todos os lugares, em todos os pontos da terra, essa palavra diz: sede santos. Só que o contexto desses cristãos são totalmente diferentes, né? As coisas evoluem. Inclusive a forma como o diabo persegue os cristãos. Irmãos, naquela época, muitos deles perderam a liberdade, né? Aqui no contexto, o apóstolo ele escreve até escravos, né? Mas isso era o contexto político da época, por isso eles eram escravos. Mas alguns perderam a liberdade por serem cristãos. Nós não perdemos a liberdade, nós podemos andar. Podemos ir para onde nós quisermos, mesmo sendo reconhecidos como cristãos. Até o momento nós não perdemos essa liberdade. Mas sabe o que o diabo fez? Ele nos deu o entretenimento. Você já calculou quantas horas você gasta no celular? Não sei se você era dessa época, mas na minha época, né, as pessoas não tinham muito telefone. Na minha época havia somente o telefone fixo. E aí, com muito custo, né? Eram poucas pessoas que tinham. Quem tinha eram pessoas com posses, que podiam ter um telefone fixo. Aí surgiu o conhecido celular, né? Que parecia um tijolo. A pessoa colocava aquilo horrível, né? Hoje a gente olha, fala que coisa feia. Poucas pessoas também tinham. Na verdade, era pouco usado, porque você ia ligar para quem? Então, as coisas foram evoluindo e foram tão rápidos, e nós temos, né? Todo mundo aqui tem um celular. Impressionante. Na verdade, esse celular, nós pouco usamos ele para o que ele realmente foi feito, para ligar para as pessoas. Hoje nós usamos para tudo, menos ligar. As coisas evoluem. A forma como o diabo também interfere nas nossas vidas evolui. Muitos cristãos naquela época eles perdiam seus bens por causa do evangelho. Hoje, o diabo tem instigado os corações dos cristãos a desejarem muitos bens, a serem materialistas, a serem escravos das coisas materiais. A forma como ele tem agido tem sido bem diferente. Muitos cristãos naquela época perderam a vida. Hoje o diabo tem mostrado que vale a pena viver a vida aqui neste mundo. Que você pode se realizar em diversos aspectos, de diversas formas. Irmãos, colocando na balança o contexto e o texto, eu digo que nós precisamos mais desse texto do que aqueles irmãos do passado. Se bem que eles precisaram também, porque senão o apóstolo não teria escrito. Mas na minha visão humana, eu digo que precisamos mais do que eles. A palavra, ela é mais necessária hoje do que foi naquela época para aqueles irmãos. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Irmãos, o que Deus quer do seu povo? Que ele seja santo. E o que é ser santo? Bom, para nós entendermos o que é ser santo, a palavra nos mostra 3 aspectos da santidade, de ser separado. Santo é você ser separado. E quando Deus nos separa, em primeiro aspecto, ele nos separa quando nós cremos em Cristo. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, na obra de Cristo, redentora de Cristo, nós somos separados. Nós temos uma posição de santos, santificados. Essa é a nossa posição, adquirida pela fé. Só que quando nós temos essa posição, automaticamente vem a outra posição de santificação.
o nosso desenvolvimento na santificação, que é o que o apóstolo está pedindo àqueles irmãos. Quando você verdadeiramente se converte, que é o primeiro processo, você crê em Cristo, a sua fé é genuína, automaticamente você entra no segundo processo, do desenvolvimento em santidade, do se abster das coisas que você praticava no passado, das coisas que nós desejávamos no passado e começarmos a buscar as coisas que desejamos, sendo novas criaturas. E sabe até quando vai esse processo? Até a nossa morte, ou até a volta de Cristo. Porque nós só iremos para o terceiro processo da santificação quando Cristo voltar. Quando seremos semelhantes a Ele, como o apóstolo João descreve lá na carta. Que nós seremos semelhantes a eles. Ou seja, nós teremos um corpo semelhante, seremos totalmente separados desta carne do pecado. Então, o que a palavra de Deus sempre nos exorta é nós estarmos no processo de santificação. E isso não tem fim enquanto eu estou aqui. Enquanto nós estamos aqui, isso não tem fim, irmãos. Então, nós entramos no nosso texto. O apóstolo Pedro, ele escreve àqueles irmãos, portanto, irmãos, depois dele apresentar, o poder da salvação, a grande esperança viva que aqueles irmãos têm na salvação, essa salvação que está guardada pelo poder de Deus na ressurreição de Jesus Cristo, essa tão grande salvação que aqueles irmãos receberam com grande alegria, mesmo passando por grandes provações. Essa tão grande salvação que ele volta lá no passado e fala, olha, os profetas que existiram, aqueles homens usados por Deus, eles estavam profetizando essas coisas e procurando entender essas coisas, quando essas coisas aconteceriam, sobre a volta de Cristo, o sofrimento de Cristo, a glória de Cristo, quando essas coisas iam acontecer. Tudo isso eles fizeram e tentavam entender, mas essas coisas não eram para vocês. Essa tão grande salvação foi um privilégio para aqueles irmãos e para nós. Muitos no passado viveram tentando entender isso. Até os anjos. Aí o apóstolo diz, portanto, irmãos, tendo isso em mente, sede santos. Sede santos. E como fazer isso, Ele dá um passo a passo aqui. Como nós devemos buscar a santidade? Como nós devemos nos esforçar para sermos santos? Qual o passo que devemos tomar? Ele mostra aqui, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. É como se ele dissesse assim, olha, tenha foco na volta de Jesus Cristo. Tenha toda a sua expectativa e a sua esperança na volta de Jesus Cristo. Quando ele está falando assim, esperar inteiramente na graça, a graça aqui se refere à salvação. Essa salvação, ela é completa na volta de Cristo. Ele está se referindo não ao que aconteceu, mas ao que vai acontecer no futuro. Então, ele está dizendo àqueles irmãos, olha, esperar inteiramente nessa graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Esperar inteiramente. Sejais focados. O que significa você estar focado? E no caso aqui, na volta de Jesus Cristo. O que significa estar focado? Nós temos aí alguns irmãos que estão para casar. Permita-me usar o exemplo de vocês. Tá? Não é nada de errado o que vocês estão fazendo. Vocês devem se casar sim. Devemos orar aí para que os outros também se casem. Devem se dedicar. É um momento único
né, das nossas vidas. Devemos nos esforçar para isso, fazer algo bom, agradável ao Senhor. Nós percebemos, né, mesmo de camarote, a dedicação de quem está nesse processo, né? Todos esses esforços, né? Às vezes trabalha justamente por causa disso, para o casamento, para que as coisas aconteçam. Ou às vezes nem consegue trabalhar direito, por quê? Porque o pensamento está no casamento. Ou seja, o casamento está permeando a sua vida. Todos os seus esforços, todo o seu trabalho, toda a sua dedicação está naquele momento, no casamento. Esperando que tudo aconteça nos conformes, segundo o programado. Um outro exemplo bem interessante, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas geralmente com homens, né? Homens que gostam de carros. Eu quero trocar meu carro. Eu gostaria de trocar o carro por um Vectra preto. Você passa a ver Vectra preto todos os dias, em todo lugar que você vai. Por quê? Nunca existiu Vectra preto até o momento que você passou a desejar? Não, sempre existiu. Sempre passou por você que você nunca viu. Irmãos, estar focado no Evangelho é isso. É gastar todos os esforços. Todos os esforços. Decisões, pensamentos, na volta de Cristo. É estar com a volta de Cristo na nossa mente constantemente. Constantemente. Isso é estar focado. Isto é esperar inteiramente nessa promessa. E é por isso que ele diz aqui, né? Cingindo o lombo dos vossos entendimentos. O que seria cingir o lombo? Há várias interpretações para cingir o lombo. Eu li uma que eu achei muito interessante. Naquela época, os homens vestiam roupas grandes. E essas roupas grandes dificultavam, né, eles realizarem algumas coisas. Por exemplo, trabalho, correr, uma guerra, batalhar numa guerra. Então, usavam um cinto. E com isso, quando eles precisavam correr, precisavam trabalhar, né, estar numa guerra, eles recolhiam um pouco estas vestes e prendiam no cinto. Eles simplesmente estavam preparados para aquilo que eles iam fazer. É como dissesse nos dias de hoje, né? Olha, arregaça as mangas e vai para frente. Esteja preparado. Esteja pronto para fazer. Sua mente precisa estar focada, precisa estar preparada, precisa estar pronta, cingindo o lombo do vosso entendimento. É isso. É você estar preparado. Por quê, irmãos? Porque o lombo do nosso entendimento? Porque a nossa mente diz como nós vivemos. As nossas mentes, ela diz o que nós somos e como vivemos. O que passa nas nossas mentes fala muito do que nós fazemos. A nossa santificação, irmãos, ela começa na mente. A palavra de Deus nos instrui a batalhar contra o pecado, não o que nós vemos, mas muitas vezes nós não vemos, mas ele passa na nossa mente. Sempre que se levanta algum pensamento pecaminoso, nós devemos lutar contra ele. É isso que a palavra de Deus nos exorta a fazer. A inveja, a cobiça. Se nós estamos sentindo inveja ou cobiçando algo que não é nosso, nós devemos trabalhar em nossos corações e substituir isso por fruto do Espírito. Confessar a Deus os nossos pecados. O diabo começa a atacar as nossas vidas espiritualmente pela nossa mente. Por aquilo que pensamos.
Jesus nos mostrou claramente, irmãos, que nós não cometemos pecado simplesmente quando cometemos um ato. Mas quando nós pensamos em fazê-lo, nós já estamos pecando contra o Senhor. Então devemos ter cuidado com a nossa mente. Devemos estar sempre atentos, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, nós devemos estar levando cativo, né? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, levando cativo o nosso entendimento, ao final do versículo, a obediência a Cristo. Porque é na nossa mente, irmãos, que nós vemos se o nosso cristianismo é um cristianismo verdadeiro ou falso. Porque eu e você podemos enganar todo mundo, menos Deus. Deus sabe o que passa no meu pensamento. Ele sabe o porquê eu estou aqui e o que me motiva a estar aqui. Então, o que diz se o meu cristianismo é verdadeiro não é o que eu faço. É primeiramente o que eu penso. Isso é que diz se ele é verdadeiro ou não. Porque nós lidamos não é com um Deus que não sabe nada, mas é um que conhece o profundo do nosso ser, o nosso coração, os nossos pensamentos. E é esse Deus que diz: sede santos. Nós precisamos, irmãos, guardar a nossa mente assim como nós guardamos o que nós comemos, né? Talvez alguns pensam, irmão vai falar de uma dieta. Não, vou falar de dieta, não. Vou falar de algo mais simples. Você come comida estragada? Você faria isso? Esse dia eu fui comprar uma carne, quando eu abri o freezer, eu quase caí para trás com o mau cheiro. Fedor de carniça. E nós não comeríamos simplesmente por causa do mau cheiro, porque se você jogar a carne ali e dar uma assada nela, todo aquele mau cheiro vai embora e fica um cheiro delicioso de churrasco. Mas nós evitamos comer coisa estragada porque sabemos que aquilo vai nos fazer mal, irmãos. Aquilo vai prejudicar a nossa saúde, por isso nós evitamos. Eu digo mais, você comeria algo jogado no lixo, na sarjeta, você agacharia e comeria aquilo? Tenho certeza que nenhum de nós teríamos disposição para fazer isso. Desejaríamos que isso uma vez na vida pudesse acontecer conosco. Mas é isso que nós fazemos espiritualmente. Quando nós gastamos tempo e mais tempo com o lixo que nos é oferecido na mídia, na TV, buscando o lixo da sensualidade, o lixo do materialismo, das coisas que o mundo nos oferece. Nós nos alimentamos disso e comemos isso constantemente, irmãos. E isso faz um grande mal para a nossa vida espiritual. Porque se nós não nos alimentamos com a palavra de Deus e com a oração, que é o que nós deveríamos fazer, mas nos alimentamos com o lixo que o mundo nos oferece, nós não teremos uma vida de santidade, uma vida saudável espiritualmente. Mas, desculpe a expressão, nosso cristianismo continuará sendo um lixo. Irmãos, a nossa santidade ela começa num pensamento e por isso que o apóstolo Pedro exorta aqueles irmãos a estarem sempre pensando naquilo que foi prometido, na graça, na volta de Jesus Cristo, a grande salvação que aconteceu com eles, que
começou ali, mas continuará até a eternidade, até a volta de Cristo. Estejam pensando nessas coisas, se alimentando com essas coisas, buscando essas coisas. E aqui no nosso texto ele ainda continua, né? Sede sóbrios. Depois de falar, cingindo o lombo do vosso entendimento, ele fala sede sóbrios. Essa é uma palavra bastante usada pelo apóstolo lá. Se eu não me engano, o capítulo 4 e o capítulo 5, ele usa também essa mesma palavra. Sede sóbrios. O que é ser sóbrio? É você não ser bêbado. No entendimento, assim, simples, é você não ser um bêbado. Mas há uma aplicação espiritual. Ser sóbrio é você estar com a sua mente apta para discernir as coisas. Sobriedade é um requisito para o pastor e o diácono. Eles deveriam ser homens sóbrios para que pudessem tomar decisões corretas. Porque para nós tomarmos decisões corretas é necessário uma sobriedade, é necessário que a nossa mente esteja saudável, tenhamos um autocontrole na mente. Que a nossa mente não esteja tomada por sentimentos, emoções, mas estejamos sendo racionais. Para tomarmos decisões racionais, bíblicas, espirituais. Sede sóbrios no seu processo de santificação. O apóstolo também, ele usa lá no capítulo 5, né? Versículo 8, quando ele fala assim, sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Seja sóbrio, esteja vigilante. O diabo, vosso adversário, anda como um leão. Irmãos, é muito interessante o fato da palavra de Deus colocar essa característica, né? Em duas pessoas, Cristo e o diabo. Eu ouvi isso recentemente. Isso demonstra que Satanás ele tem um certo poder e que nós não devemos negligenciar isso. E eu gostaria que você considerasse comigo. Se você soubesse que tinha um leão lá fora, andando à espreita, você chamaria o seu namorado para passear lá fora? Seu esposo, sua esposa? Com certeza não, irmãos. Com certeza ninguém estaria lá fora, sabendo que tem um leão lá, à espreita. Na verdade, nós exortaríamos veementemente os nossos filhos. Olha, você não saia lá fora, senão você vai apanhar. Se o leão não te comer, eu vou te comer aqui dentro. Não faríamos isso? Os pais protetores não fariam isso? Teriam um máximo de cuidado para que o seu filho não saísse lá fora. Não sei se os irmãos perceberam, mas meu celular tem uma foto de um leão. Eu acho um animal bonito. E eu respeito ele. Ele é bonito e dá medo. Consequentemente, eu já vi alguns vídeos de pessoas sendo atacadas por animal assim, por um leão. E sabe quando eu comecei a olhar o vídeo e vi aquela pessoa se colocando em perigo, eu falei, mas que idiota. Desculpa o termo aqui, tá? Mas que cara burro. Como ele... Se ele sabe que tem um leão aí fora, por que ele sai do carro? Você já viu também? Eu acho que a sua reação também foi a mesma. Naturalmente, a gente já pensa isso, mas que burrice dessa pessoa. Se ela sabe que tem um leão lá fora, por que ela está saindo? Por que ela está se colocando em perigo? É presa fácil. Irmãos, quando nós nos alimentamos do lixo lá fora, do lixo que o mundo nos oferece, em vez de nos alimentarmos com a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos como bêbados,
andando lá fora enquanto tem um leão buscando nos tragar. Sabia disso? Quando nós deixamos a palavra de Deus e a oração, que é o que nos alimenta para estarmos vivendo uma vida em santidade perante o Senhor, e trocamos isso pelo que o mundo nos oferece, o lixo que o mundo nos oferece, é como se nós estivéssemos bêbados na frente do leão. Nos comportando como pessoas burras. Não se ofenda. Mas é isso que nós somos quando nós não obedecemos a palavra de Deus. Sede sóbrios. Isso é necessário para que nós sejamos santos, tenhamos uma vida santa perante o Senhor. Ser sóbrio. Ainda aqui no versículo, né, ele fala: e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, isso deve motivar as nossas vidas. O que motiva você? Eu li uma pregação, acredito que foi de Spurgeon, e isso tem muito tempo. Então me perdoe se eu errar algumas coisas, mas tem muito tempo mesmo. Nessa pregação, o Spurgeon falou que as pessoas iam à igreja em busca de muitas outras coisas. Elas iam porque elas estavam com um problema pessoal, então elas precisavam de uma solução para isso. Elas iam simplesmente porque elas precisavam de bens materiais, e elas iam. Elas iam porque elas tinham medo do inferno. Elas iam porque queriam um relacionamento. Elas iam porque tinham um problema emocional e queriam solução para aquilo. Havia várias motivações pelas quais as pessoas iam à igreja. Menos a correta. Porque elas eram pecadoras e precisavam de um Salvador. Porque elas queriam servir ao Deus que os salvou. O que motiva você hoje? Responda para você. O que te motiva hoje? Qual que é o desejo do seu coração? Resolver problemas pessoais? Resolver problemas de relacionamento? Resolver problemas financeiros? Se é alguma dessas coisas, eu lamento te dizer que a palavra de Deus não tem uma palavra de conforto para você. Se é isso, irmãos, nós não temos o que nos motivar a continuar buscando a santificação. Porque foi isso que o apóstolo Pedro disse àqueles irmãos, que como eu descrevi, né, no início, muitos deles estavam sofrendo grandes provações. E a palavra nos diz isso. Perdendo os seus bens, perdendo as suas vidas, passando pelo vale da sombra da morte. Sabe o que fala? Olhe para Cristo. E era isso que motivava aqueles irmãos. Se nós temos alguma outra motivação que não seja olhar para Cristo, nós não conseguiremos prosseguir na nossa santificação. Se isso não nos motiva, nós continuaremos tendo uma vida cristã medíocre. Se a volta de Cristo não nos motiva, e essa, como eu disse, tem sido uma grande arma de Satanás, ele não tira mais a vida das pessoas, mas ele mostra que vale a pena viver. Você tem muitos motivos para viver.
Então continue. Não ore pela volta de Cristo. Não deseje isso, porque se isso acontecer, vai acabar com seus planos. Vai acabar com a sua vida. O diabo tem colocado isso em nossos corações e nas nossas mentes. Que as coisas que o mundo nos oferece são muito boas para nós largarmos, para nós deixarmos por causa de Cristo. O que nos motiva? A volta de Cristo te motiva? Então é para isso que nós devemos olhar, para buscarmos a santificação. E ele continua, no versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformando com a consciência que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Irmãos, para nós sermos santos, nós devemos ter uma vida de obediência a Deus. Esse termo, quando ele fala aqui como filhos obedientes, segundo o comentário que eu li, era um termo hebraico usado para uma obediência habitual. Como filhos obedientes, uma obediência habitual. Quando você fala um filho obediente, é porque você percebe que aquele filho ele tem o hábito de obedecer. Quando você fala um filho desobediente, é porque você constantemente percebe nele atos de desobediência. Então, filhos obedientes é que nós tenhamos o hábito de estarmos sempre obedecendo. E o que no contexto o apóstolo ele cita, quando sede santos, porque eu sou santo, isso é uma referência, né? Como ele mesmo fala, porque está escrito. É uma referência a Levítico, tanto Levítico 11, que fala aqui, 11:44, que fala aqui no meu rodapé, como a Levítico 19:22, que é o que eu vou ler aqui, que diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ele pegou essa passagem e a aplicou àqueles irmãos naquela época. Ser santo. Irmãos, não é uma vida, alguns poderiam dizer, mas isso é legalismo. Não, não é uma vida de legalismo. Pedro está escrevendo a irmãos que estavam debaixo da graça, não debaixo da lei. Mas nós não estamos debaixo da lei cerimonial dos judeus, mas estamos debaixo da lei moral de Deus. Porque a lei moral de Deus vem da sua santidade, do atributo de Deus que é a sua santidade. Então nós devemos ser santos e devemos obedecer esta lei tão quanto obedeciam no Velho Testamento. Devemos ser obedientes à lei de Deus que diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus não nos traz aqui, irmãos, para nós enchermos a nossa cabeça de conhecimento e não fazermos nada. Não é esse o fim da palavra de Deus na minha e na sua vida. Quando nós queremos saber qual é a vontade de Deus, sabe para que é? Para que você quer saber qual que é a vontade de Deus? É só para você ter a cabeça cheia de conhecimento? É só para nós nos tornarmos grandes conhecedores, teólogos da palavra de Deus? Se for somente isso, estamos sendo carnais e não espirituais. Porque o propósito de Deus para que nós tenhamos conhecimento é para nossa obediência. Para que nós venhamos a obedecer a sua palavra. Quando seu pai pede alguma coisa para você, e você não entende. Aí você pergunta para ele: pai, o que você disse mesmo? E ele te dá novamente a mesma ordem. Por que você procurou entender? Para virar as costas e falar assim: não vou fazer? Você procurou entender simplesmente para se rebelar contra seu pai? De forma
espontânea, natural, tipo mostrar para ele que você é um rebelde? Então, irmãos, quando nós procuramos saber qual que é a vontade de Deus, nós devemos procurar saber para poder obedecer. Sermos obedientes, filhos obedientes. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Esse conformar, tem uma outra passagem que fala, nós conhecemos muito bem, né? É Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos de Romanos, os irmãos de Roma, da igreja de Roma, falando assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso significa? Nós não devemos deixar que o mundo nos esprema segundo o seu molde. As irmãs conhecem muito bem isso, né? Você pega uma forminha ali, você quer fazer, as irmãs, né? Principalmente as irmãs que são irmãs decorativas. Bom, eu não sei qual que é o termo, mas acho que vocês entenderam. Né? Faz aqueles bolos, né? Que você não sabe se pode comer ou não. Elas espremem aquilo no molde, ou às vezes esculpem, né? Não sei. Nós não devemos deixar que o mundo faça isso conosco. Uma coisa que aqueles cristãos, eles eram chamados cristãos, sabe por quê? Porque eles faziam aquilo que parecia com Cristo. Eles andavam como Cristo pregava, o que Cristo pregou, vivia como Cristo determinou que vivessem. Por isso eles eram chamados de cristãos. Hoje, sabe como é que os cristãos são chamados? Ah, você é crente? Nossa, não sabia. Ah, você é crente? Nossa, não parece. Você é crente e fala desse jeito? É assim que as pessoas veem os crentes hoje. Surpresas. Falam assim, nossa, você é crente. Hoje eu acho que os nossos inimigos teriam mais dificuldade de tirarem as nossas vidas, porque estamos mais parecidos com o mundo do que os cristãos do passado. Irmãos, a exortação é não deixar ser conformados com as consciências que antes haviam na nossa ignorância. Os desejos pecaminosos que nós tínhamos no passado. Nós não devemos deixar conformar, ser moldados por isso. Os incrédulos, eles são entregues a esse tipo de desejo, porque eles não conhecem o Deus Santo que nós conhecemos. Eles não conhecem a graça de Deus, então isso é natural da vida deles, de serem comandados pela concupiscência, pelo desejo pecaminoso, pelo desejo pela riqueza, pelos prazeres, pelo poder. Mas nós que conhecemos a graça de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus, nós não podemos deixar ser dominados por estas coisas, que um dia dominaram as nossas vidas. Devemos lutar contra essas coisas. Devemos ser moldados por Deus, segundo o que Ele tem feito nas nossas mentes, moldando a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa maneira de enxergar as coisas, de compreender as coisas. É dessa forma que nós devemos andar agora. Pela renovação do nosso entendimento. Na parte B do versículo, na parte B do versículo 15, diz assim:
sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É interessante o que o apóstolo cita aqui, sede santos na sua maneira de viver. E quando ele coloca aqui um conectivo e fala assim, em toda a vossa maneira de viver, ele está se levantando contra o costume que o pagão tinha, né? Os pagãos, eles tinham esse costume de uma santidade cultual, sabe? Você ser santo enquanto você está dentro da igreja, realizando o culto. Os pagãos faziam isso. Eles se preparavam, né, para aquela cerimônia, se abstiam de algumas coisas, se vestiam de determinada forma para comparecer àquele culto e ali, né, depois que acabava aquilo, a vida volta ao normal. Os mesmos pecados de sempre, os mesmos comportamentos de sempre. Havia uma santificação somente no culto. Fora dele, o apóstolo está mostrando que não há separação aqui da nossa vida espiritual e a secular. Quando Deus nos separou, ele separou nós por completo. Não foi um pedaço, uma parte. Algumas horas das nossas vidas, nos domingos, nas quartas ou quando tivesse culto, ele nos separou completamente. Em toda a nossa maneira de viver, devemos procurar ser santos. Esse, irmãos, é um tipo de vida que elimina a vida de hipocrisia. Porque ser santo somente quando nós estamos aqui, isso é muito fácil de se fazer. Ser santo somente quando nós estamos aqui, isso é hipocrisia da nossa parte. Porque Deus conhece os nossos pensamentos e a nossa vida fora daqui. Não adianta eu querer mostrar uma vida de santidade para vocês aqui, enquanto na minha casa eu chuto o cachorro, grito com todo mundo, com o vizinho, com minha esposa, com meus filhos. Só citei alguns exemplos, tá? Mas nós sabemos que há diversos pecados os quais nós podemos cometer nas nossas casas porque nós nos sentimos muito à vontade. Ou quando nós estamos com determinadas pessoas que são muito próximas de nós, elas nos conhecem muito bem, então nós fazemos o que nós bem entendemos, o que a nossa carne pedir. Isso, segundo a palavra de Deus, é hipocrisia. Se eu mostro uma coisa aqui na minha casa ou às escondidas mostro outra, vivo outra, isso é hipocrisia da minha parte. Para nós termos uma vida de santificação, desenvolvermos em santificação como a palavra de Deus nos exorta a fazer. Isso deve ser em toda a nossa maneira de viver, irmãos. Não é somente quando nós estamos para cultuar o Senhor. Nós temos aqui o hábito de dizer assim, olha, vamos nós cantar alguns hinos para nós prepararmos para a pregação, mas nós deveríamos chegar aqui já preparados para cantar os hinos. Já preparados para ouvir a pregação da palavra de Deus. Porque o culto aqui só será algo para somar ao nosso processo de santificação. O culto não é somente o nosso momento de santificação e todo o resto fazemos o que nós bem entendemos. Não. É só uma parte do processo. Versículo 15, a parte A do versículo,
Fala assim: mas como é santo aquele que vos chamou. Versículo 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, o conhecimento da santidade de Deus implica em algumas coisas. Eu estava ouvindo algumas pregações, pretendo ouvi-las novamente, porque no momento que eu estava ouvindo, eu não gosto muito de ouvir, eu prefiro ler. Não sou um bom leitor com isso, tá? Não estou querendo enganar vocês dizendo que eu sou um bom leitor, que eu leio bastante, não. Mas eu gosto mais de ler. Mas eu estava ouvindo algumas pregações, alguns estudos, e isso é um dos motivos pelos quais estou estudando e trouxe com os irmãos esse texto, que fala sobre santificação. Em uma das pregações que eu ouvi, o pregador estava trazendo em uma conferência estudos para um grupo de pastores. Sabe qual o tema? Eu não lembro exatamente o tema, mas qual o assunto da sua pregação? Oração. Oração. E sabe uma coisa que ele citou, que nós somos muitas vezes negligentes quando nos comparecemos perante o Senhor em oração. Porque desconsideramos perante quem nós estamos comparecendo, com quem nós estamos falando. Falamos de qualquer forma. Falamos de qualquer jeito. Falamos despreocupadamente. Na verdade, a única preocupação, e muitas vezes, é se as pessoas estão ouvindo o que eu estou falando. Não importa se Deus está ouvindo. Eu não estou preocupado em falar com Deus, eu quero falar com vocês. Isso é uma oração? Na verdade, o que me motivou foi a indicação dele. Na indicação dele, ele citou uma outra pessoa. E eu acabei indo ver esses estudos dessa outra pessoa, Assis Pro. É um estudo sobre a santidade de Deus. Ele mostra quanto Deus é santo. É claro que na limitação dele. É algo bem interessante que ele fala, citando Isaías, que esse é o único atributo de Deus que é elevado em um terceiro grau. Nós não vemos na palavra de Deus se referindo a Deus como sendo Deus misericordioso, misericordioso, misericordioso. Nós não vemos na palavra de Deus uma referência a ele como sendo um Deus de amor, um Deus de amor, um Deus de amor. Um Deus de misericórdia, um Deus de misericórdia, um Deus de misericórdia, ou um Deus justo, um Deus justo, um Deus justo. Mas nós vemos na palavra de Deus uma referência a ele como sendo um Deus santo, santo, santo. Irmãos, todo o nosso conhecimento sobre a santidade de Deus deveria nos levar a sermos santos. É para isso que nós conhecemos Deus. O cristianismo nos leva a um conhecimento da santidade de Deus com o intuito de que nós busquemos ser santos como Ele é santo. Isaías, ele teve uma visão, né? É descrito ali por Assis Pro, ele teve uma visão do Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E, irmãos, aquela foi a visão mais maravilhosa que Isaías teve, mas também a mais aterrorizante da sua vida. Sabe por quê? Porque ele viu o quanto o pecado está impregnado na vida dele e na vida das pessoas que o cercam. Quando nós estudamos sobre a santidade de Deus, quando a palavra de Deus fala sobre a santidade de Deus, sabe que o que isso deve nos levar
a meditar o quanto eu e você é pecador. O quanto nós merecemos o castigo de Deus. O quanto nós merecemos ser lançados no inferno. E o quanto nós precisamos buscar a santidade, o quanto nós precisamos ser obedientes a Deus, o quanto nós precisamos ter a nossa mente focadas em Cristo. É uma pena, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus falando sobre a sua santidade. E simplesmente, quando nós saímos da porta para fora, viramos as costas e começamos a nos alimentar do lixo que o mundo nos oferece. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso? Que você terá uma vida espiritual fracassada. Será um crente carnal. Você quer ter sucesso nas coisas lá de fora? Vá em frente. Mas o seu sucesso espiritual nunca vai acontecer. Ser um filho obediente, santo, como Deus pede, você não será. A santidade de Deus, com certeza, nenhum de nós nunca chegaremos próximo. Porque quando a palavra santo se refere a Deus, é no seu puro sentido. Deus é totalmente separado. Eu ouvi também um comentário muito interessante. E quando fala de Deus na sua santidade, não é falando simplesmente da pureza de Deus, mas é que ele é separado. E isso é no entendimento de que, olha, Deus é separado de tudo que ele criou. Não tem como você comparar Deus com alguma coisa. Ele é separado de tudo. Todas as coisas que são criadas por ele, que a Bíblia cita, é só para fazer uma alusão, para que eu e você compreenda. Sol da justiça é para que nós tenhamos uma... Mas o sol não se compara a ele. O sol não se compara àquele que criou todos os sóis. A terra não se compara àquele que criou todas as coisas, todos os mundos. Sabe o que eu fazia? E talvez involuntariamente ainda eu faça? Assim, bom, eu tenho Deus em primeiro lugar na minha vida, depois a minha família, depois os meus filhos. Não, minha família. Fiz uma nova escala aqui, né? Desculpa. Tenho Deus, minha família, o Deus e tal. E eu começo a pôr em escala, né? Isso não existe. Com Deus, não. Porque Deus é separado, irmãos. Não tem nada que eu coloque para comparar, colocar em nível de importância com Deus. Deus acima de todas as coisas. Ele é mais importante do que tudo. Depois as outras coisas, família, trabalho, seja o que for. Mas Deus não se compara a nada. Na sua santidade, Deus está separado de tudo. É a esse Deus que nós servimos, e esse Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Nós não conhecemos o coração de ninguém, graças a Deus por isso. Mas talvez alguns estejam lutando contra o pecado em seus pensamentos. Talvez alguns estejam lutando para não cometer alguns pecados, para não continuar cometendo alguns pecados. Talvez alguns nem se importem por isso, porque simplesmente eles não creem em Cristo. A solução para todos é: volte-se para Deus. Confesse o seu pecado a Deus. Reconheça que você é um pecador. Se entregue a Ele. Confesse o seu pecado. Confie no sangue de Cristo derramado como remissão pelos seus pecados. Tem
É uma frase, né? Uma frase um pouco grande, dita por uma pessoa. Ele fala assim: o maior milagre de Deus que Deus pode fazer hoje é tirar um homem profano do mundo profano, torná-lo santo e colocá-lo de volta naquele mundo profano e mantê-lo nele. Irmãos, Deus faz isso em nós, quando nós focamos na volta de Jesus Cristo. Quando nós obedecemos como filhos obedientes a sua palavra. Quando nós crescemos no conhecimento da santidade de Deus e reconhecemos a nossa necessidade de santificação. Esse mesmo Deus, como fala o versículo seguinte, ele julgará todos segundo as suas obras. Versículo 17. Deus julgará todos segundo as suas obras. Irmãos, que a nossa confiança esteja unicamente em Cristo. Que o nosso propósito seja obedecer a Cristo, a sua palavra, seu ensinamento, de ser santo. Custe o que custar. Que Deus nos ajude a isso. Que Deus abençoe a sua palavra. Muito obrigado pela atenção dos irmãos.